Sofreu um acidente, foi atropelado por uma moto. Então o André estava muito abatido, muito triste. Toda a família muito abatida, muito o coração dilacerado, né? Então eu estive lá ontem com eles e realmente a dor é muito grande. Então nesse momento, exatamente agora, eles estão fazendo o enterro da criança. Então eu queria orar com vocês nesse momento juntos, para que Deus possa consolar o coração do André e de toda a família. Oremos. Pai, eu quero muito agradecer ao Senhor por essa manhã, estar aqui com os meus irmãos solteiros. Para mim é um grande privilégio, Senhor, estar aqui com eles e poder compartilhar um pouco da Tua palavra, Deus. Eu sei que o Senhor preparou esse tempo para ser um tempo incrível na vida de cada um deles. Pai, eu quero orar também de maneira especial pelo André, Pai, esse solteiro que é tão dedicado ao Senhor. Estaria aqui, Pai, nesse retiro, servindo no louvor também. Se preparou tanto, Pai, ao longo dessas últimas semanas para estar aqui. E infelizmente aconteceu isso com a família dele, Pai. Eu sei que uma criança de 3 anos, a Tua palavra nos dá toda a segurança de que ela está com o Senhor agora. Isso conforta o coração da família, Deus. Mas eu oro especialmente pelo André, pelos seus familiares, a irmã dele, que é a mãe da criança. Que o Senhor possa cuidar deles, Pai, aliviar essa dor que é tão grande, Deus. Nem fazemos ideia do quanto é doloroso, Pai, perder um filho. Eu oro que o Senhor possa consolá-los, que nesse momento eles sintam as orações que estamos fazendo agora, Pai. Agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui hoje de manhã. Quero muito agradecer o Nelson e o Edson por ter me convidado aqui para estar com vocês. Para mim é uma grande honra estar com os solteiros da Igreja do Brasil e também da América Latina. Tem alguns latinos aqui também, né? Então, para mim é uma grande alegria. Os irmãos de BH, qualquer semelhança é pura semelhança mesmo. E o meu irmão está aqui, o Marcos, ele veio para São Paulo. Ontem foi o aniversário da minha sobrinha, fez o primeiro aninho. Ela veio, eles vieram para cá. Ele está hoje lá pregando no setor que eu estaria agora de manhã, que é o Tatuapé. Então ele está lá pregando com a Denise e eu vim para cá para estar com vocês. Então para mim é um motivo de grande alegria de poder ver tantos solteiros, né, aqui juntos, reunidos. Eu sei que esse grupo aqui é um grupo muito especial. Como o Nelson falou, eu fui batizado no dia 15 de novembro de 1990. Então, quarta-feira agora, eu faço 21 anos de cristão. E eu também, eu estava estudando a Bíblia nessa época, nesse feriado. Também tinha um feriado na igreja, como esse agora, né, feriado de 15 de novembro. Então a igreja tinha planejado de irmos para um local que era Ribeirão Pires, né? Os mais antigos aqui talvez possam até lembrar. E lá nesse retiro eu estava calculando as despesas. Quem calculou as despesas comigo foi o Leonardo, que estava na Bolívia, né? E o João Porter. E na terça-feira, que era o feriado mesmo, dia 15 de novembro, eu estava sendo batizado. E na época, minha noiva, que era a Rosângela, né? Que hoje é minha esposa há 20 anos, e que tem me aguentado há 20 anos, ela começou a estudar a Bíblia naquele dia. Então, assim, para mim é um grande ânimo, né? Estar com vocês, porque me faz lembrar da minha origem, do meu começo da vida cristã. Eu fui batizado lá no Capão Redondo. Alguns podem dizer, será que do Capão Redondo pode vir coisas boas? Com certeza sim, né? Estamos aqui do Capão Redondo para provar que sim. Terra Santa, né? Mas eu me lembro, evangelizando lá no centro do Capão Redondo, naquela rua principal que vai da igreja Nossa Senhora do Carmo até a igreja São José Operário. A gente ficava para lá e para cá evangelizando. Parecia figurinha carimbada. Todo mundo já conhecia a gente já. Para lá e para cá.
Mas eu fico tão feliz de ver irmãos que estão lá lutando pelo bairro ainda, né, das minhas origens. O meu irmão fala muito do Capão Redondo lá em Belo Horizonte, né? O Toninho está falando, eu sou lá do Capão. Mas para mim é uma grande alegria mesmo lembrar dessa origem. E depois nós passamos, fiquei 4 anos lá no Capão Redondo, meus irmãos foram batizados lá no Capão Redondo. O Marcos está lá em BH hoje. Eu tenho outro irmão chamado Mauro também, que está no Butantã. E muitos cristãos que estão na igreja hoje foram batizados naquela época. E depois de lá nós fomos para o Butantã. Eu fiquei lá no Butantã bastante tempo também. Depois fui para Osasco, no começo da igreja lá em Osasco. Eu fui um dos responsáveis pelo a Silvia e o Zé Antônio. Então, se você tem reclamações, pode falar comigo depois. Mas tenho ótimas recordações também daquela época lá em Osasco. Aí depois Deus nos chamou nessa época para trabalhar para a igreja. E eu fui lá para a Zona Leste em 98. E eu estou lá na Zona Leste até hoje. E porque nós fomos para lá a escolher a sede da Copa do Mundo na Zona Leste. Deus está abençoando aquela região, viu? Se não conhece, você deve conhecer. Uma ótima reunião. As pessoas do mundo têm um certo preconceito da Zona Leste. O pessoal fala que é a Zona Lost. Fala que é a Zona Lost porque não conhece. Faça um convite para ir lá conhecer. Lá é muito legal. E, bom, como eu falei, o início da igreja no Brasil, a maior parte da igreja eram solteiros. Eu me lembro chegando nessa igreja, alguns aqui talvez... Tem alguém aqui de 1990? Olha lá, ela, tá vendo? Tem uns 89 aqui, ó. Vocês não vão me deixar mentir sobre isso, mas assim, nessa época, mais de 80% eram solteiros na igreja. A igreja, os líderes da igreja eram solteiros. Solteiros, onde você ia era solteiro por todos os lados. E era impressionante a disposição, a mobilidade, né, como o irmão falou aqui, né, pronto a sair para qualquer lugar, né? É tão bom ser solteiro. Solteiro põe uma mochila nas costas e vai para qualquer lugar. Se eu colocar uma mochila nas costas, eu vou ouvir uma voz lá atrás. Aonde você vai? Que hora você volta? Também é muito bom ser casado, mas ser solteiro tem suas vantagens também, né? E eu, graças a Deus, fui muito abençoado de casar com a Rosângela, essa mulher linda, maravilhosa aqui que me aguenta há 20 anos. E eu lembro que na época, na igreja, só tinha solteiro, eu só via casando integral. Eu lembro que o primeiro casamento que teve na igreja, se eu não me engano, foi do João Reus, depois do Otton, depois o Dácio, né? Eu falei, caramba, para casar nessa igreja tem que ser integral. Vou demorar muito tempo assim, para casar. Mas nós fomos o primeiro casal da igreja a se casar, membros comuns da igreja, né? A se casar aqui em São Paulo. Hoje nós somos o casal que mais tempo casado na igreja, que foram batizados na igreja, né? Aqui no Brasil. E Deus tem me abençoado pra caramba. Cada vez eu paro para pensar, eu vejo o que Deus tem feito na minha vida, nem dá para acreditar. O quanto Deus tem abençoado. Graças ao bom Deus, colocou um rapaz lá na faculdade que eu estudava, para me convidar, para estar aqui, para viver a vida cristã. Hoje eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha de 17 anos, que começou a estudar a Bíblia agora. Então eu peço as orações por ela, né? O nome dela é Priscila. E tenho um filho de 14 anos. E eu, por ser jovem, também estou no Ministério dos Jovens. Quando foram pedir a quem gostaria de liderar os jovens, é lógico que olharam para mim, porque eu sou o mais jovem do grupo, né?
Mas estar com os jovens tem sido uma alegria imensa. De ver o fogo deles. O Nelson tem até falado sobre a gente fazer um plano de fazer um culto dos jovens junto com os solteiros. A gente está planejando uma data para fazer isso. Vai ser demais esse dia acontecer, né? Então orem para isso. Mas eles têm muito fogo, muita energia. Eles são um coração moldável. Então eu fico tão feliz. A gente fez um retiro algum tempo atrás, umas semanas atrás. Choveu todos os dias. Eu nunca vi um dia, uma semana para chover tanto. Mas foi demais. Porque eles tiveram tanto convívio. Eles cresceram nos relacionamentos. Eles saíram de lá super motivados. E vê-los crescendo na igreja, é uma alegria ver os jovens que eram da nova geração, né, crescendo na igreja, muitos filhos de cristãos. Eu lembro que o primeiro retiro que nós fizemos foi em 2008, 2007 para 2008, nós tivemos 220 jovens lá e tinham 10 jovens batizados. Então você imagina você fazer um retiro com 210 não cristãos. E eu até falei, por isso, se eu fizesse o retiro dos jovens aqui, eu teria que colocar uma pulseira localizadora em cada jovem. Eles iam sumir aqui dentro, ia ser. O lugar aqui é maravilhoso, é incrível, né? Mas para os jovens ia ser bem complicado. Mas vê que o último retiro que nós tivemos agora, essa última semana, estavam lá 245 jovens e 89 eram batizados. Então, mais de um terço da igreja hoje, dos jovens que vão à igreja, são batizados. E a grande maioria são filhos de cristãos. E quer saber mais? Eles vão estar aqui logo, logo. Eles vão estar aqui nos solteiros. Não vão chegar agora não, para a reunião, não. Eles vão estar aqui nos solteiros com vocês daqui a algum tempo. E eu acho isso, olhando a igreja como um todo, é maravilhoso ver como Deus planejou a igreja. Porque tem a nova geração, e muitos irmãos servem na nova geração. E lá no nosso grupo, a semana passada, uma irmã que era foi batizada como jovem, depois ela se tornou solteira, aí ela começou a namorar, se casou, e ela ficou grávida. E ela teve gêmeos. Então nós temos mais 2 bebês da nova geração lá no Tatuapé, gêmeos. Lá no Tatuapé está o tal de todo mundo ficar das casadas tem neném lá, que a gente vai ter que aumentar a nova geração. Mas assim, é impressionante ver o trabalho da nova geração, cuidando das crianças, depois elas se tornando pré-adolescentes. E aí os pré-adolescentes começam a olhar para os jovens. E eles querem fazer parte dos jovens. E depois eles olham para os jovens, estão olhando para os solteiros. Para esse grupo aqui, porque eles vão estar aqui daqui a algum tempo. E eu sei que vocês olham para os casados. Ah, meu Deus, eu quero estar lá um dia. Mas é incrível saber que Deus colocou cada ministério para inspirar o que vem atrás. Para inspirar os que estão chegando para fazer parte. E isso nunca acaba. Porque um dia você vai casar, você vai ter filhos, você vai querer estar com os casados que têm filhos. Aí um dia os filhos vão crescer, vão ser jovens, você vai se interessar pelos jovens. E assim nós podemos servir na igreja. Eu quero agradecer muitos irmãos aqui solteiros que serviram lá no Retiro dos Jovens. Sem vocês seria impossível fazermos um evento daquele tamanho. E também os solteiros estão aqui servindo também. E para os casados, sem dúvida, olhar para os solteiros, para a vida de solteiro, sempre é uma referência. Porque os casados tendem a talvez ter uma vida mais tranquila, mais... Antigamente você tinha uma geladeira para dividir com 10, hoje você tem uma geladeira para dividir com 2, né? Que é você e sua esposa, e mesmo assim ela nem abre muito a geladeira, só você que abre, o homem, né? Então o homem acaba abrindo mais a geladeira. É à toa que começa a aparecer uma saliência aqui no meio da barriga, né? Quando você é solteiro, a saliência é aqui.
A moda é ter peito largo. Depois de casado, o peito vai do homem, né? O músculo vai descendo e para aqui, ó. Aí para se livrar dessa barriga aqui é difícil, viu? Tô tentando até hoje. Eu não vou citar alguns nomes aqui, senão eles vão ficar constrangidos. Mas essa evolução nos estágios da vida vai se passando o tempo e nós vamos vendo que a vida é feita de estágios. Você é criança, quem não gostaria de voltar a ser criança um dia, né? Você olha para si, como é bom ser criança. Você adoraria, né? Você, puxa, não tem preocupação, brinca não tem intrigas, né? É uma alegria, confiança, é muito legal ser criança. Aí se torna adolescente. O adolescente está descobrindo a vida. Mas ser criança, infelizmente, passa esse tempo. Vai ficando lá para trás. E aí você se torna um adolescente. E tem a fase da adolescência. E aí essa fase também passa. E os pais dão graças a Deus porque passa essa fase. E aí eles se tornam jovens. E vem a preocupação dos pais, né? Começa a ter a sua independência, sua própria forma de pensar. E aí se torna um solteiro também, ou universitário. Mas o que eu penso é que cada etapa da vida a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível. Sabe, é interessante você ver um jovem, minha filha está com 17 anos, não vê a hora de fazer 18 anos. Eu falo para ela, olha, é melhor você curtir bem essa fase. Porque depois que você fizer 18 anos, vai voar. Não é assim? Voa. Mas por que eles querem fazer 18 anos? Porque querem tirar a carta, né? É o passaporte da vida adulta. E aí quando você é jovem, você quer ser mais maduro, quer ser um solteiro independente, quer arrumar emprego. A gente fica ansioso em chegar a essas etapas. E aí você está solteiro, você começa a ter ansiedade para casar. Né? E às vezes nessas ansiedades de passar para a próxima etapa, a gente não aproveita bem a etapa que a gente está vivendo. Porque ela não volta mais. Bom, Deus criou o casamento para que um dia a vida de solteiro também fosse um estágio, para você passar por ela. E o plano de Deus é que o casamento dure para a vida toda, até o fim. Né? Então, que aproveitemos cada estágio. Se agora o estágio da sua vida é ser um solteiro, aproveite da melhor maneira possível. Tire as melhores fotos. Viaja para onde você conseguir viajar. Eu vi que tem um irmão aqui de Natal. Cadê ele? Cadê o olha lá, Natal. Ó. Você pode ir para Natal. Cadê o Sunal? Cadê o Sunal? Sunal, cadê você, Sunal? Levanta aí, Sunal. Esse solteiro aproveita a vida de solteiro. Onde eu estou nas igrejas por aí, ele está lá também junto comigo. Eu conheço ninguém, eu conheço aquele ali, é o Sunal. Posso não conhecer ninguém onde eu vou, mas eu conheço um, é o Sunal, ele está lá. Então, põe a mochila nas costas e curte a vida de solteiro que Deus te deu. Mas a gente sempre fala que os solteiros são o pulmão da igreja, né? Porque o solteiro é cheio de força, cheio de gás, cheio de ânimo, né? Pelo menos a maioria. Nós dizemos que os solteiros são as pernas da igreja também. Porque tem essa mobilidade que eu falei, né? Você pode ir para qualquer lugar, quer viajar, você vai, você tem essa mobilidade, né? O fôlego da igreja. Em outras palavras, irmãos, solteiros, vocês, irmãos solteiros, são vitais para a igreja. Se nós queremos causar impacto nesse mundo com a igreja de Jesus, a vida dos solteiros, a vida de cada um de vocês, é de vital importância para a igreja.
E abrir com vocês em Lucas capítulo 5, que é o tema dos solteiros desse ano, né? Dos jovens, nós fizemos o tema Conectados em Cristo. E nós falamos muito sobre essa questão da mídia, né? É impressionante como eles são conectados. Nós fizemos um retiro e nós não programamos um culto de final de ano para os jovens, por alguns motivos de força maior. E quando nós terminamos o retiro, logo em seguida eu cheguei em casa, já tinha lá um evento no Facebook. Como diz o irmão ali de Natal, o livro das faces, né? Tinha um evento no Facebook. Meus irmãos jovens, todos vocês que participaram do retiro incrível, unam-se a nós na campanha para animar nossos líderes a fazer o último culto incrível do ano. Já tinha um monte de seguidor, todo mundo respondendo. Aí nós tivemos que fazer, né? Fazer. Quem mandou se meter com o jovem? Vai ter que fazer, né? Mas vai ser uma alegria, estão super animados e a gente vai ter esse culto dia 4 de dezembro para comemorar. Vamos lá em Lucas 5, então, versículo 1. Sei que vocês já leram muito essa escritura esse ano já, mas eu não poderia também deixar de ler com vocês. E Lucas 5, todo mundo está lá, menos eu, né? Versículo 1 diz assim: Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Bom, Jesus estava aqui chamando seus primeiros discípulos. E eu sei que o desafio de Jesus aqui era escolher os homens que iriam causar impacto no mundo, que iriam levar adiante a missão a qual ele veio aqui na terra. Jesus precisava, de alguma forma, transferir para aqueles homens a convicção, a profundidade, a fé que eles precisariam para sair dali e depois ser os grandes homens que eles foram. E nós estamos aqui hoje por causa desses homens também. E é interessante porque Jesus pediu para que eles se afastassem. Entrou no barco deles e pediu para que eles se afastassem da praia. E quando nós pensamos na praia, é interessante vir para cá, né? Você vem para cá, você vai pensando na praia, né? Porque aqui é caminho das praias, né? E é tão bom estar na praia. Você vai, geralmente quando nós pensamos em praia, nosso irmão lá de Natal pode falar melhor sobre isso, né? Você senta na praia, dá aquela paz, aquela brisa batendo, né? Você pensa nas férias, né? Puxa, as férias. Quando você pensa em férias, você pensa em praia. Somente o paulista aqui, né? O paulista viaja 7 horas aí de trânsito para chegar em Santos,
e tomar banho numa praia poluída. Né? Lá os irmãos do Rio de Janeiro, para eles a praia já nem vai mais, porque já acostumou já, né? Mas a praia, quando nós pensamos, pelo menos nós aqui que estamos, os irmãos de BH, então nem se fala, né? Pensar na praia, puxa, é a última maravilha do mundo. E estar na praia, espiritualmente, falando aqui, né, no texto, pensar num lugar de descanso, lugar de vida mansa. E Jesus queria, de alguma forma, comunicar a esses discípulos. Se eles quisessem alcançar uma maturidade, Jesus estava lá para fazer isso, para levá-los a essa maturidade, eles precisariam sair da praia. Em outras palavras, para nós, irmãos, nós queremos dar um passo de fé, se nós queremos crescer, nós queremos fazer coisas incríveis para Deus, nós temos que sair da zona de conforto. Sair da zona de descanso, do comodismo. E muitas vezes o comodismo entra na nossa vida e trava as pernas, trava a fé, e você fica preso, não consegue enxergar além da sua visão, por causa do comodismo. Então, pensando assim, tirando essas lições do texto aqui, eu consigo aprender que Jesus também estava comunicando algo. Vamos se afastar da praia, vamos para águas mais profundas. Em outras palavras, sair do comodismo, da mediocridade, da vida sem desafios. Para alcançar desafios novos, para galgarmos experiências novas. Sabe, tem um comercial da companhia de seguro que fala assim, para que se aborrecer? Já viu esse comercial? Acho que é da Sul América, né? O cara está lá, quer ver, para que se aborrecer? Nós não podemos viver uma vida cristã assim, para que se aborrecer? Deixa para lá. Vamos tocar o barco, que nem o Zaga Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Jesus estava chamando aqui para uma experiência de maturidade dos discípulos. E você vê aqui, os discípulos estavam trabalhando a noite inteira, tentando pescar, tentando fazer alguma coisa, cansados, desacreditados, desanimados. Talvez alguns aqui chegaram nesse retiro, talvez assim, já cansado de lutar na vida de solteiro, de lutar contra a pureza, contra a falta de pureza, para sermos puros, para termos uma vida justa, para causarmos impacto. Muitas vezes, chega a certos momentos da vida, a gente desanima. Eu tenho vou fazer 21 anos de cristão, eu posso relatar várias vezes aqui que eu fiquei bem desanimado. Várias vezes parecia que a corda estava na última linha para arrebentar. Você quase não enxergava mais a luz do fundo do túnel. E quando enxergava, era o trem vindo. Eu sei que, eu não sei quantos de vocês já estiveram em alto mar, mas tem um irmão aqui, o Anselmo, cadê o Anselmo? O Anselmo do Tatuapé. Ele convidou outro dia os irmãos para ir com ele pescar em alto mar. Levou os irmãos, nós achávamos que eu não fui ainda porque eu não tive coragem. Estou me preparando com coragem. Mas eu tenho aquela voz ainda que fala, onde você vai? Onde você vai? Eu tenho que convencer ela primeiro. Mas esse irmão, ele convidou os irmãos e os solteiros estavam pensando que ia para um cruzeiro, 5 estrelas, comidinha servida pro garçom. E era um barquinho, quase uma jangada. Os irmãos que foram com ele, mas vomitaram o tempo todo. Passaram um sufoco danado. Eu não sei o que acontece, sempre o grupo que vai com ele é um grupo novo, porque o grupo que foi não quer ir mais. Mas essa experiência de estar no alto mar, puxa, o mar fica um negócio não para o negócio, fica chacoalhando, e você não está acostumado, vomita, é uma
Eu fico imaginando os discípulos, né, a noite inteira no mar, né, se sobe, a água vai e volta, e não pega nada, com medo, insegurança, desânimo. E aí eles chegaram cansados, desacreditados, sem acreditar, sem ter força praticamente para fazer de novo. E aí eu sei que muitas vezes isso na nossa vida dá para trazer essa situação para nossas vidas também. Muitas vezes você está lá, a nossa vida é como um barco, né? E muitas vezes, às vezes estamos lá em águas tranquilas, e às vezes estamos no meio da tempestade, às vezes o barco está furado, a água está entrando, né? E muitas coisas na vida. Eu sei que talvez uma das maiores lutas e dúvidas que pode surgir, especialmente na vida dos solteiros, é a pergunta: com quem vou me casar? Especialmente quando as irmãs olham e veem dos solteiros bem mais mulheres do que homens. Então, há essa diferença grande, né? É uma realidade que não dá para a gente fechar os olhos a isso. Há bem mais mulheres do que homens na igreja. Mas infelizmente isso é uma realidade também no mundo. Homem está entrando em extinção. Essa é a verdade. No mundo aí fora. Infelizmente, morrem mais homens do que mulheres. Infelizmente, nunca se viu tanta homossexualismo no mundo como hoje, né? Até o SUS já cobre cirurgia para mudança de sexo. 1 Reis capítulo 2, versículo 1, diz assim: as instruções de Davi a Salomão. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Versículo 3. Obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acha escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Sabe, eu gosto dessa escritura. Fala, seja corajoso, seja homem. Interessante ver isso aqui, porque eu lembro que na minha época, meu pai tinha 3 filhos homens. E eu lembro quando eu nasci, meu pai falou: nasceu um filho homem. Aí ele queria uma menina. Aí nasceu outro homem. Aí o terceiro, agora é mulher. Aí nasceu outro homem. Foi o Marcos, né? Aí quando minha mãe ficou grávida pela 4ª vez, ele falou assim: vai ser homem de novo. Vou até escolher o nome, vai chamar Martoni. Aí falou: Deus, por favor, ajuda que seja mulher, porque esse nome não vai ajudar. Não tem nenhum Martoni aqui não, né? Aí nasceu a minha irmã. E foi uma alegria para a minha família. Mas eu lembro meu pai educando os meninos, né? E eu lembro meu pai falou: você tem que ser homem. Meu pai era lá do Ceará. Lá do sertão do Ceará. Lá onde você cortava cabelo puxando assim, ó. Tem que ser homem, meu filho. Aí você vinha chorar: pai, eu tô chorando, tô com dor. Já homem, igual esse choro. Meu pai, pra você ter ideia, o dente ficava mole. Não dava um dentista, não. Amarrava uma linha no dente, vinha na porta, fechava a porta, pá! Aí, Deus. E não podia chorar, não. Tinha que sorrir com o dente banguelo lá. Tinha que sorrir. E falar: obrigado, pai, obrigado.
Então eu cresci achando que ser homem é ser durão, ser machão, né? E muitas vezes a ideia que a gente tem de ser homem é ser fortão, né? Homem não chora. Hoje eu choro pra caramba. Eu não posso, às vezes vou assistir desenho animado, eu choro. Mas para mim, eu fui criado, ser homem tinha que aguentar peso, tinha que aguentar sofrimento. E é interessante porque a Bíblia fala, a visão de Deus é diferente, né? Ele fala, olha, como quando Davi fala para ele, seja forte, seja homem, ele fala, obedeça. O que é ser homem para Deus? Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Isso é ser homem. E eu fico pensando assim, eu tenho uma filha de 17 anos, vai fazer 18 anos. Eu fico pensando assim, com quem ela vai casar também. Eu já fiz um padrão de marido para minha filha. Eu quero que minha filha se case com um homem bonito e forte como Sansão. Espiritual como Paulo. Rico como Salomão. E amigo do sogro como Moisés. Talvez você está falando, se encontrar minha vida também, eu quero ir na ver também. Eu estou brincando, irmãos. O que eu quero para minha filha é um homem que obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. O resto é consequência. Então, por isso, irmãos, estou falando mais com os homens aqui, vou falar com as mulheres daqui a pouquinho também. Porque eu sinto que é esse brilho masculino que Deus chama cada homem ter. Ser homens que amam a Deus, homens que são puros, que têm a verdade de Deus cravada no coração, que sonham com o sonho de Deus. Como eu falei, homem assim realmente está em extinção no mundo. Mas no reino de Deus nós podemos ser. E olha, há um ditado que fala para as mulheres agora, que o mundo fala isso, né? Que antes sozinho do que mal acompanhado. E olha, eu tenho lidado com casais muito na minha vida. E eu sei que num casal onde o homem não ama a Deus, ou tem um fraco relacionamento com Deus, ou a mulher tem um fraco relacionamento com Deus, é muito difícil a vida. Muito sofrimento. Então não estou desanimando vocês a casarem, pelo contrário. Você ir a águas mais profundas e elevar o seu padrão, ter a fé que Deus pode te dar esse homem, essa mulher que ama Deus. Eu sei que esse tipo de homem é o homem que toda mulher cristã sonha. Não é? Por isso, irmãos, eu acredito que cada um de nós aqui, para os homens, devemos lutar mais para poder ser melhores para Deus. Eu digo até na nossa vida pessoal mesmo, ter uma ambição santa, uma certa ambição de galgar níveis maiores na vida. Eu digo até mesmo de profissão, de instrução, de comportamento. Fazer uma pergunta para os homens aqui: você está guardando dinheiro? Você poupa? Um homem que sonha em realmente casar, ele guarda dinheiro. Marcelo, mas você não sabe quanto eu ganho. Quanto eu ganho não dá para guardar nada. Estava até pensando em pedir um para você emprestado depois.
Sempre dá. Sempre dá. Faz uns cortes, planeja, pede ajuda, sempre dá. Mas sonhar, pensar mais alto, se planejar, né? Para as mulheres, ficar na praia, como nós falamos aqui, é ficar reclamando. Ah, não tem. Os homens não fazem mais saída como antes. Ah, os homens não convidam, os homens são assim, não tem homem. Eu sei, irmãos, eu tenho uma filha também, eu estou preocupado com isso. Às vezes a gente fica reclamando aqui, e baixando o nível, baixando o padrão, ou a gente vai para águas mais profundas e acreditar que Deus pode dar um homem, e pode ser que ele esteja aqui dentro, que vai ser o homem da sua vida, que vai viver com você até o fim da vida, um homem que ama a Deus. Não precisa ser bonito. Bom, não precisa ter cabelo. Pode ser barrigudo, não tem problema. Mas tem que amar a Deus. E homem, mulheres, homem, eu falo na qualidade de homem que sou, homem gosta de mulher ativa. Gosta de mulher corajosa. Mulher positiva. Já viu os mais antigos aqui? Lembra de um desenho, Lip You Hard? Ixi, não deixa nessa, alguém tem que lembrar, por favor. Lembra? Lip You Hard era assim, tinha um que falava assim, ó dia rosa, ó dia rosa. Podemos andar assim. Então, mulheres, levanta a cabeça. Se ficar com a cabeça baixa, não vai enxergar. Levanta a cabeça. Você pode enxergar um loiro de olho azul, espiritual, que ama a Deus. Ou aquele morenão, bonitão também, que ama a Deus. Então, levanta a cabeça. De cabeça baixa, você não vai enxergar nada. Então, irmãos, de certa forma, ir para águas mais profundas significa ir à luta. O irmão falou aqui de BH, falou, olha, não vamos ficar aqui parados, esperando que alguém venha falar com você. É isso mesmo, vai à luta. Vamos lá, vamos fazer o que pode fazer, o resto Deus faz. Sempre quando Deus chama para a luta, a maior parte é de Deus. Como eu falei, valorize cada parte da sua vida, aproveite sua vida de solteiro, faça história, porque essa parte um dia passa. Olha só em Salmo 119, vamos lá agora, Salmo 119. Olá, Marcelo. Olá, Marcelo. Pensando na vida do homem, o homem tem duas coisas que o homem busca na vida. Busca uma batalha para viver, que o homem sem uma batalha para viver, ele fica frustrado, e um coração de uma mulher para conquistar. É verdade. Uma batalha para viver e o coração de uma mulher para conquistar. E a mulher anseia por alguém que conquiste o seu coração. Eu faço um desafio para você aqui, solteiro. Só saia da vida de solteiro se for para evoluir. Para ser mais quente. Que é triste você ver um casal, um solteiro, uma solteira, que são super quentes na vida de solteiro, aí casa, sumiu. Fica em casa, assistindo novela, aí engorda pra caramba, não vai lá para lugar nenhum. Isso é triste ver solteiros que eram quentes ficando frios, ficando mornos.
E Deus fez o casamento para ser melhor, né? Dois juntos são melhores, né? Então, Salmo 119, versículo 112, diz assim, ó: dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Sabe, essa disposição de obedecer a palavra de Deus. Quando Jesus pediu para jogar as redes, Simão falou: eu já estou cansado, não vamos pegar nada, mas já que o Senhor está mandando, então eu vou fazer. Eu sei que algumas vezes, irmãos, na vida a gente chega nesse ponto também. Não aguento mais, estou desanimado, estou sem forças. Mas quando nós lemos uma escritura como essa, fala: dispus meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Irmãos, você sai daqui desse retiro com essa decisão no seu coração. Seja fazendo sol ou chuva, seja casando ou não, que você põe em disposição o seu coração a obedecer a palavra de Deus até o fim. Também no versículo 106 fala isso também. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Você fez uma promessa no batismo, lembra? Que você cumpra até o fim. Seja o que Deus reservar para você daqui para frente, que você cumpra até o fim. Sabe, irmão, para mim a coisa mais difícil de me fazer na vida de ministro da igreja é ir ao velório. Especialmente se aquela pessoa não foi um cristão, não teve um relacionamento com Deus. Você está vendo ali uma vida que terminou e não dá para falar muita coisa para confortar a família. Mas quando você vai a um velório de um cristão, tem a dor da perda, mas a alegria e o consolo de que esse irmão está com Deus, ou essa irmã está com Deus. E nós temos visto Deus fazer muitos milagres também na igreja. Eu lembro, vendo aqui o Lucimar falando aqui hoje, o rapaz que fez a ceia, esse irmão é um milagre. Milagre vivo, ambulante. Já viu o milagre ambulante? É o Lucimar. Esse irmão teve 2 transplantes de fígado. Você já conhece a história dele, né? Muitos de vocês. Ficou, acho que 11 horas, né, Lucimar? Sem o fígado, esperando outro fígado. O primeiro teve rejeição. O segundo, só que o organismo aceitou. Ele viu a morte chegando na vida dele. Infelizmente, isso é uma realidade que pode chegar em qualquer uma das nossas vidas. E seja lá quando esse dia chegar, tomara que demore muito, né? Que você possa ter essa convicção de que você ficou firme até o fim. Amém. Unido a Deus, fiel à sua palavra.